Pessoal, muito boa noite. Queria dar as boas-vindas a mais um Debatendo com a APC. Eu sou Thaís Guimarães, sou médica infectologista, sou presidente da CCIH do Instituto Central do HC e do Hospital Servidor Público Estadual. Vou coordenar esse Debatendo junto com a enfermeira Lígia Abrão. Ela está tentando reiniciar o computador porque o Zoom pediu uma atualização, então logo em breve ela vai estar conosco, tá bom? Então, esse é um tema muito importante para a gente, né? Que a gente trabalha aí com resistência antimicrobiana, então a gente resolveu fazer esse tema aí no mês, né, de comemoração aí de uso racional de antimicrobianos, então a gente preparou esse debatendo com o tema combate à resistência antimicrobiana, qual o caminho para o futuro, e a gente vai ter três palestrantes, todos experts no assunto, trabalham muito com isso, então, em nome da PC, queria agradecer aos palestrantes e dar as boas-vindas, tá? Cada um vai ter 20 minutos e no final a gente vai abrir para o debate. Mas antes de apresentar a primeira palestrante, depois a Lígia apresenta os outros, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, que é a CNPH, tá? Patrocina os nossos debatendos, e avisar que ainda a gente vai ter mais um debatendo antes de finalizar o ano, que vai ser no dia 10 de dezembro. Logo a gente vai fazer a divulgação e depois a gente para começar 2026 com a nossa sequência aí de debatendos com a APC, tá? Então, queria primeiramente apresentar a Ana Helena Ulbricht. Acho que é isso, né, Ana? O nome. A Ana é diretora da NoArm, e ela vai falar para a gente sobre soluções tecnológicas para o enfrentamento da resistência antimicrobiana. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, né? Eu vou falar então um pouquinho sobre o uso da tecnologia, né, para com essa finalidade. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou falar um pouco também sobre os eventos adversos. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Só- Isso eu vou ter que voltar um pouquinho aqui, peraí. Só um momentinho. Tá, vou compartilhar aqui novamente. Então, eu vou falar um pouco do uso das tecnologias, né, para o enfrentamento da resistência antimicrobiana, e vou falar um pouco do uso da tecnologia como um todo, né, na questão do uso racional dos medicamentos, tá? Deixa eu mudar para então, falando um pouco sobre os eventos adversos que acontecem, né, no ambiente hospitalar, principalmente, que a gente atua mais, eles são circunstâncias que resultam em danos desnecessários ao paciente, 50% deles são evitáveis, e a gente tem que criar barreiras, né, para evitar que esses eventos aconteçam. E esses eventos acontecem muito também quando relacionado aos antimicrobianos. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, né, desses eventos dentro do ambiente hospitalar e fazendo busca ativa, né, desses eventos. Então, o IHI traz várias formas de buscar esses eventos e o uso da tecnologia pode ajudar. Então, eu e o Henrique, eu sou farmacêutica, né, já tive 10 anos de experiência em hospital e eu estava fazendo, então, participando do controle de infecção dentro do meu hospital e participando da farmácia clínica para propiciar, então, o melhor uso dos medicamentos. E o Henrique é meu irmão, ele estava fazendo doutorado em inteligência artificial, então a gente associou o conhecimento dele para criar uma ferramenta para apoiar a tomada de decisão no uso racional dos medicamentos.
Então, a gente desenvolveu um projeto utilizando inteligência artificial, processamento de linguagem natural, no Hospital Conceição, mas a gente teve que focar, então, num problema específico, num evento adverso específico, que foi o erro de medicação. Então, ele pode, nesse projeto, a gente desenvolveu uma ferramenta, um algoritmo, que consegue detectar os erros, né, os potenciais erros de prescrição através do histórico de prescrição de cada hospital. Então, a gente consegue identificar o que é incomum e o que é comum dentro do hospital através desse algoritmo. E esse algoritmo ele consegue alertar sobre as prescrições fora do padrão, dando um score de 0 a 3, de acordo com o quanto é comum e incomum esse medicamento estar prescrito. Então, aqui, por exemplo, eu trago alguns exemplos de, inclusive, antimicrobianos, né, que tem um erro de prescrição detectado pela ferramenta. Então, o meropenem, por exemplo, prescrito 2 miligramas, né? No caso, o médico provavelmente queria prescrever 2 frascos e prescreveu 2 miligramas. A polimixina, aqui prescrito de 4 em 4 horas, então não faz sentido, né? Essa posologia. E a gente tem vários erros que são detectados, então, inclusive de antimicrobianos. Esse algoritmo a gente publicou numa das melhores revistas de informática na saúde do mundo, mas a gente não queria deixar só na teoria, né? Esse algoritmo, a gente queria levar isso para a prática. Então a gente criou um sistema inteligente para farmácia clínica que a gente nomeou de No Harm, inspirado no desafio global da Organização Mundial da Saúde que se chama Medication Without Harm. Então, a ideia é a gente conseguir colocar essa ferramenta plugada, integrada com o prontuário eletrônico, para que não tenha que ficar imputando dados dentro de uma ferramenta, né, uma segunda ferramenta. E a ideia é trazer, então, promover esse uso racional dos medicamentos através da validação farmacêutica, aumentando, então, a eficiência, prevenindo erros e reduzindo os custos. É importante que a gente tenha o cenário dos recursos humanos dentro do hospital, né? Como farmacêutico, inclusive no controle de infecção, é um profissional que muitas vezes não existem nos hospitais, né? Um farmacêutico dentro do controle de infecção, e ele tem um papel fundamental, a Anvisa já traz isso, né? Na nota técnica e mostra o papel do farmacêutico no controle de infecção, mas a gente tem que priorizar as atividades do farmacêutico porque a gente não tem recursos humanos suficientes, né, para fazer essa função de avaliar as prescrições. Então, a NoHarm ela vem com o objetivo de priorizar as prescrições para o farmacêutico avaliar, então trazendo um score global que é gerado automaticamente. Então, a gente consegue priorizar os pacientes mais críticos através de cores, né? Vermelho, amarelo, laranja e verde, e trazendo todas as informações na mesma tela. A gente consegue ajudar nesse sentido, inclusive trazendo alertas de função renal, que eu vou falar a seguir. E também em relação à pediatria, a gente consegue trazer esses alertas já de acordo com dose por quilo. A gente conseguiu adaptar nosso algoritmo para a realidade da pediatria. Então, além da inteligência artificial, a gente tem vários alertas de medicamentos que não devem ser usados por sonda, dose máxima, incompatibilidade in Y, alerta na gestação, na lactação, ajuste de função renal e hepática, e aqui está uma função muito específica, né, que é trazida pela Anvisa, que geralmente é do farmacêutico, de avaliar se os medicamentos antimicrobianos, por exemplo, estão ajustados de acordo com a função renal, e a gente dá esse alerta específico, então, para o farmacêutico avaliar, então, sempre como suporte à decisão, né? E através desse alerta a gente consegue trazer também o manejo do que ajuste deve ser feito, né? De acordo com o Stanford, a gente traz as sugestões, né, do Stanford tá aqui nesse alerta. Então, medicamento potencialmente inapropriados para idosos, alergias, duplicidades, tempo de tratamento e interações medicamentosas.
A gente também tem alertas personalizados que a gente pode criar. A gente tem criado muitos alertas relacionados com o descalonamento, escalonamento, com o ajuste de função renal, a gente já tem na plataforma, mas a gente tem outros alertas que podem ser configurados e analisando exames, inclusive. Então, aqui é um exemplo de alerta de idoso, né? Por sonda. Aqui o medicamento, interações medicamentosas, por exemplo, o meropenem, que interage com ácido valproico, então reduzindo o efeito anticonvulsivante do ácido valproico. Então, que tem que ser avaliado, né? Se vai substituir o anticonvulsivante ou se tem outra alternativa terapêutica em relação ao antimicrobiano. Aqui, ajuste de função renal é um ajuste que traz muita economia, né? No caso, a ceftazidima mais valbactam é um medicamento bem caro e muitas vezes não é ajustado de acordo com a função renal, então acaba que ele fica usando uma dose mais elevada e com um custo muito mais alto, sem a necessidade. Então, a gente dá esse alerta para o farmacêutico avaliar. E aqui está o como que a gente cria esse score global, o que a gente leva em consideração. Então, a gente leva os antimicrobianos em consideração, medicamentos de alta vigilância, exames alterados, alertas dos medicamentos, que são todos aqueles que a gente falou, medicamentos que não foram avaliados previamente, e o score da inteligência artificial. Também a gente tem a inteligência artificial sobre texto, que consegue detectar palavras, expressões que trazem o que são os sintomas, quais são os dados, dados como peso, altura, quais são os sinais vitais do paciente, a gente consegue detectar, inclusive, né, eventos adversos. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção relacionada ao catéter, que a gente consegue detectar e trazer para o núcleo de segurança do paciente ou o controle de infecção. E a gente detecta essas informações e traz para a tela principal da avaliação do farmacêutico. Além disso, a gente consegue incluir informações, imputar informações e gerar cálculos, como superfície corporal, IMC, taxa de filtração glomerular ajustada pela superfície corporal, e consegue trazer informações para embasar a decisão do farmacêutico clínico. Além disso, a gente traz vários indicadores, né? Trazendo então o quanto foi avaliado aquelas intervenções, foram feitas intervenções, o quanto foram aceitas intervenções, quantas prescrições foram avaliadas, e aí a gente tem algumas funcionalidades específicas para o controle de infecção, que é a revisão em relação aos antimicrobianos, que também geram os indicadores. E aí os motivos de intervenções, né? SUIT-VO, duplicidade, protocolos específicos, subdose, sobredose, o quanto que está sendo aceitas as intervenções e em qual momento essas checagens estão sendo feitas. A gente teve um aumento, né, da avaliação das prescrições em 4 vezes no nosso hospital piloto e de 55% para 96% no outro hospital, São Vicente de Paulo. A gente tem, em relação aos antimicrobianos, a gente tem a incidência de germes a partir do banco de dados que a gente integra, né, na NoHarm. A gente consegue trazer o DOT dos antimicrobianos e a gente consegue também colocar o DOT por setor, que a gente tem também para poder comparar setores. A gente traz um relatório de vigilância de tempo de tratamento, que a gente consegue ordenar, então, os pacientes de acordo com o DOT, né, o dia de terapia de cada paciente, para que tu possa, se tu não consegue avaliar todos os pacientes todos os dias, tu consegue pelo menos priorizar aqueles pacientes que estão com um tempo de uso muito elevado dos antimicrobianos. A gente consegue trazer o perfil de sensibilidade também, e detectar eventos adversos com rastreadores, né, eventos adversos relacionados a todos os medicamentos, em relação aos exames também, os rastreadores de exames, e também os eventos adversos que estão descritos nas evoluções, como pneumonia nosocomial, infecção de catéter, infecção de FO, né, rash cutâneo, a gente consegue detectar através das palavras, né, e dos contextos, porque é uma inteligência artificial sobre o texto. Detectando essas informações, a gente consegue entrar para ver se isso
de fato aconteceu, né? Se para validar se de fato é um evento. E isso fez com que a gente reduzisse no São Vicente de Paulo 62% na identificação dessas reações, desses eventos. E a gente consegue também trazer a economia das intervenções. Então, por exemplo, se um paciente, se eu conseguir fazer um descalonamento, né, e eu consigo evitar o uso de um antimicrobiano muito mais caro, eu consigo gerar a economia dessa intervenção. Né? A gente consegue também medir com dias sem antimicrobianos, né? A gente consegue trazer também. A gente consegue medir dias de internação evitado através desse switch que foi feito, o switch VO, que conseguiu fazer com que o paciente fosse para casa, né, através dessa intervenção. Então, tudo isso a gente consegue trazer mais indicadores para demonstrar o potencial desse serviço de controle de infecção para o hospital. A gente consegue atuar sobre a conciliação medicamentosa, que evita vários eventos, né, também. Fazer uma farmacovigilância através do algoritmo de Naranjo, a gente consegue aplicar isso, ver se as reações adversas estão relacionadas aos medicamentos. E outros vários relatórios, né, que a gente traz personalizados. Isso tudo a gente acreditou que seria interessante criar um instituto de inteligência artificial na saúde. Esse instituto é sem fins lucrativos, então a gente cobra de leitos privados, além de ser sem fins lucrativos, a gente cobra de leitos privados para entregar nossa solução de graça para o SUS. E a gente tem não só o desenvolvimento dessa ferramenta, mas a gente continua atuando em pesquisa, inclusive a gente está fazendo uma pesquisa que quer trazer a sensibilidade, a resistência e sensibilidade, né, das bactérias isoladas em todas as regiões do Brasil, né? Então a gente tem hospitais em todo o Brasil, né, que a gente consegue trazer essas informações para ajudar na tomada de decisão dos controles de infecções que não têm o seu perfil, né? E a gente consegue, então, apoiar a tomada de decisão. Então, a gente continua na pesquisa e também tem os nossos cursos de farmácia clínica aplicada, que está atuando, então, no pilar do ensino. Então, a gente tem esses cursos, a gente continua fazendo pesquisa com Universidade Federal de Goiás, Vila Velha, URGS, a fundação aqui de Porto Alegre. E a ideia é a gente aproximar essa pesquisa do dia a dia, né, para trazer ferramentas que apoiem, né, a tomada de decisão dos farmacêuticos clínicos, dos médicos, infectologistas que estão no dia a dia, né, da atuação no controle de infecção. Além disso, a gente tem alguns medicamentos que causam, e antimicrobianos é um deles, que causam lesão hepática induzida por medicamento. Então, a gente, nas pesquisas aqui, a gente tem uma pesquisa que acabou gerando um produto dentro da nossa ferramenta. A lesão hepática induzida por medicamento, ela tem um algoritmo de causalidade específico, que é o ROCAN, né, que consegue extrair, então, excluir medicamentos, não, excluir doenças que levam à alteração das transaminases, para que os pacientes que sejam avaliados sejam apenas aqueles que estão com lesão hepática induzida por medicamento. Isso acontece muito com os antimicrobianos, então é importante a gente conseguir fazer essa avaliação. E então a inteligência artificial exclui essas doenças de base e consegue então reduzir o número de pacientes que tu tem que avaliar aquelas transaminases alteradas para identificar os medicamentos que são causadores dessa lesão hepática. Então aqui a gente tem também dentro da prescrição a gente tem alertas de medicamentos que causam que são mais suspeitos de ser hepatotóxicos, né? E aí que tem um pouco da nossa história, que a gente iniciou o projeto da Non Harm lá em 2017, e a gente já teve prêmios do Google, projetos da CNPq aprovados,
né? Fundação Bill Melinda Gates, projeto Juntos pela Saúde, que está levando, então, a No Harm para a atenção primária, né? Esse Juntos pela Saúde já está atuando em mais de 20, em 20 municípios do Norte e Nordeste, e um deles é Caracaraí, que foi publicado esse trabalho que a gente está fazendo lá em Caracaraí no Rest of World, e através desse Rest of World a gente recebeu então o prêmio da Time, né, que nos reconheceu o nosso trabalho como um dos a gente na NoHarm ser um dos 100 mais influentes de inteligência artificial na saúde do mundo. E aqui está a nossa equipe, né, que atua, tem muito foco na inteligência artificial e na engenharia de dados e na parte de farmácia, de clínica, né, da parte clínica também. Então, a gente já está em mais de 150 hospitais, né, já impactou mais de 3 milhões de vidas. Então, queria agradecer a oportunidade aí de falar um pouquinho da No Harm e fico disponível para as perguntas. Obrigada, Ana. Nossa, fantástico. Eu já conheci um pouquinho, viu? Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Muito, muito, muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. Lígia? Lígia? Ela entrou, Aqui, mas acho que gente, ela não entrou. Ah, então tá bom. minha câmera só tá travando, vamos ver se ela abre. Boa noite, pessoal. Tive dificuldade para entrar, mas consegui conectar. É um prazer estar com vocês. Eu também sou membro da diretoria da PSI. Uma hora a câmera vai abrir, tá, gente? E dando sequência, então, ao nosso debatendo, tenho uma satisfação enorme de convidar o Hugo Morales para conversar com a gente sobre o uso da inteligência artificial como ferramenta para o uso racional de antimicrobianos. O Dr. Hugo é infectologista pelo Hospital das Clínicas da USP, possui pós-graduação em segurança, qualidade, informática e liderança pela Harvard Medical School, é diretor médico e fundador da Monai Health. Doutor Hugo, é um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E estava conversando com a Thaís também dos tempos de residência, que eu fiz residência no HC. Então foi muito. Era uma época muito boa, excelentes memórias, assim. Muito trabalho, mas só coisas boas, né? Então acho que a ideia aqui é falar sobre um tema também que eu adoro, né? E cada vez que você vai ver na literatura, tem cada vez mais tem mais trabalhos, mais publicações. Então, eu acho que é um excelente, primeiro ponto é esse, é um excelente momento de ser um profissional de saúde. A gente pode olhar com um olhar assim otimista. A gente está com uma possibilidade realmente de fazer uma transformação no jeito que a gente entrega a saúde, como vocês viram com que a Ana comentou, assim, então tem várias iniciativas e várias ferramentas hoje que possibilitam a criação e o redesenho do modo como a gente cuida e entrega a saúde, né? Só um pouquinho passar. Aí. Então, como falei, sou diretor médico e fundador da Munai e eu acho que o principal conflito de interesse é esse, né? Eu acho que o lugar que a gente, como profissional de saúde dentro do controle de infecção hospitalar, dentro de infectologista, farmacêutico, eles todos têm, assim, a gente tem toda uma característica parecida, né? A gente gosta de estar na beira do leito e, ao mesmo tempo, olha o macro. Então, acho que a gente está aqui reunido, acho que essas pessoas, porque a gente entende esse conceito, né, de você ter o macro. Às 10 horas da manhã você está vendo planilhas de gestão e às 10h15 está na beira do leito vendo o paciente em sepsis, o paciente em piora clínica. E eu não sou da área da tecnologia, e o que me fez migrar para a tecnologia foi justamente um paciente desses que pediram um pedido de consulta, e fui ver avaliar o paciente, pedido de consulta, e quando você chega lá, quando cheguei, o paciente estava rebaixado, hipotenso, então tem que ir lá entubar o paciente, passar catéter e mandar para UTI. Esse paciente especificamente era um paciente com endocardite por serrácea, paciente extremamente grave, acabou falecendo, mas o que ficou de pergunta é
tá, a gente tem todos os dados digitalizados, os dados estão no prontuário eletrônico, mas por que ninguém viu esse paciente em curva de piora? Que a gente sabe que pacientes sem parada cardíaca ou iminência de parada cardíaca, eles têm alteração de sinais vitais aí umas 8 horas antes. Então, como que ninguém viu que aquele paciente estava em piora clínica? Daí comecei a ir mais na parte de tecnologia e entender que o modo como a gente entrega cuidado é um modo, podemos dizer assim, não otimizado. A gente está dentro de um hospital e sistemas que são sistemas complexos, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários atores, e esses atores, a despeito de querer fazer o bem, eles estão com seus vetores aí de forças não convergentes, então são forças divergentes. E daí, quando tem esse sistema complexo, a gente não consegue realmente entregar o melhor cuidado. E para conseguir, acho que trazer um pouquinho mais para a realidade, como que a gente pode usar a IA, e será que a gente consegue usar a inteligência artificial no dia a dia para antibiótico, né, para prescrição de antimicrobianos? Um caso real, né, um paciente de 65 anos, tem um TMO autólogo por um linfoma, e no D9, então infundiu a célula depois de 9 dias, começou a ter uma piora clínica, uma distensão abdominal, uma piora respiratória. A gente faz o protocolo de sepse, coleta a par de hemocultura, começa o antibiótico. Só que, não sei se vocês viram aqui atrás, era uma sexta-feira, às 2 horas da tarde, e essa hemocultura positivou na madrugada de sexta para sábado, ninguém viu, e acabou passando para sábado. Só de manhã foi começado o meropenem e a paciente entra em choque séptico refratário, acaba morrendo e depois a gente descobre que ela tinha uma pseudomonas resistente a carbapenêmico. Então, quem lida com o paciente nesse cenário, paciente hematológico, é muito comum a gente encontrar pacientes que vão rapidamente a óbito e a gente erra a terapia empírica e a gente tem aqui, eu acho que vários momentos e oportunidades de melhoria. A pergunta é, será que a gente consegue, como que a gente consegue melhorar isso? E será que a inteligência artificial consegue potencializar, né? E para tentar migrar e delinear os passos, né? Sempre tem em mente que a gente tem dois fundamentos, que é o stewardship, o antimicrobial stewardship, que você olha a droga correta, a dose correta, a via correta, e o diagnostic stewardship, né? Se o teste está correto, a amostra correta, tempo correto e o paciente correto para você melhorar o desfecho do paciente, evitar dano e melhorar reduzir resistência e também entregar mais cuidado de alto valor. A pergunta é, diante desse cenário extremamente complexo, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, será que ter inteligência artificial, será que ter ferramentas, elas podem ajudar ou não podem ajudar? Olhando aqui sobre inteligência artificial, acho que depois a gente pode conversar sobre as definições, né? A gente comenta sobre inteligência artificial, mas isso é um campo muito teórico, inteligência artificial, não, o que a gente lida mais na prática, quando fala isso, é modelos de machine learning, que são modelos que você usa fórmulas matemáticas para você fazer a inferência, né? E daí também tem deep learning com maiores camadas por exemplo, redes neurais e agora recentemente inteligência generativa, principalmente aí com large language models. Mas para trazer um pouquinho no dia a dia, o que realmente a inteligência artificial pode fazer? E dentro de tudo que tem na prática, ao meu ver, a predição de risco é o que mais tem evidência. Inclusive, saíram duas revisões sistemáticas, o Alexandre Marra participou de uma das revisões sistemáticas esse ano, sobre inteligência artificial em resistência antimicrobiana, e também corroborando que o uso desses modelos, talvez, cadê aqui, ó, esses modelos é, matemáticos de machine learning, eles têm mais robustez e a gente consegue saber o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, do que realmente o IA generativa, que é alguma coisa que está bastante em moda e crescendo, mas a gente não tem ainda essa segurança. E como que a gente até tem vários trabalhos mostrando que quando você faz perguntas por GPT-4, por exemplo, você pode ter alguns erros de resposta, né? E essa predição de risco, quando feita com modelos machine learning,
já bem validados, realmente ela mostra que você consegue identificar essa subpopulação que tem o risco, por exemplo, de uma resistência bacteriana. Aqui é um trabalho que a gente fez parte também sobre bacteremias por pseudomonas em pacientes neutropênicos e para a gente tentar construir um modelo preditivo para saber será que eu consigo entender que esse paciente tem um risco mais aumentado ou não de resistência a carbapenêmico. E a gente conseguiu mostrar assim que é possível fazer isso. E tem até uma calculadora que você coloca algumas variáveis, que nem idade, uso de antibiótico prévio, e qual que é a característica da doença da neoplasia e se teve uso de dispositivo que nem catéter urinário. Você consegue, daí, por exemplo, esse paciente com 60 anos, uso de piperacillina tazobactam, você tem uma probabilidade de risco, dependendo da tua incidência, a tua prevalência, né? Se você tem uma prevalência alta ou baixa de resistência a pseudomonas, você vai ter uma probabilidade maior ou menor. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho uma probabilidade média, esse daqui tinha assim, a cada 56 pseudomonas, a cada 100 pseudomonas, 56 vão ser resistentes a carbapenêmico. Então veja que é bem importante isso, porque eu consigo, a partir daí, no momento que eu vou começar uma terapia empírica, talvez tenha um maior acerto terapêutico. Isso era com métodos estatísticos até um pouco mais simples, mas se colocar modelos machine learning, você tem alguns trabalhos bem interessantes, como esse daqui, que você faz um treinamento, né, do modelo, usa algumas técnicas aqui do modelo de machine learning que nem Random Forest, XGBoost, regressão logística, para você também entender qual que é o risco daquele paciente, nesse caso, de ter uma resistência a esses antibióticos na urocultura. Então, você tendo essas variáveis, você preenche a variável, então essa aqui é uma interface já, que você consegue preencher, ou agora com interoperabilidade a gente consegue absorver essas informações diretamente do prontuário eletrônico e você consegue ter uma probabilidade, por exemplo, de resistência a esses medicamentos, o que te dá muito mais segurança na prescrição empírica. E esses tipos de predição de risco de resistência bacteriana, a gente tem também outros trabalhos no Vietnã, e esse aqui também é bem interessante para avaliar ISBL em urina, e esse com o pessoal de Stanford, avaliando pacientes internados, né, avaliando essa faixa temporal, que eles têm uma organização dos dados dos prontuários deles, né, dos hospitais deles, então eles conseguem avaliar tanto dados demográficos, a prevalência no hospital do antibiograma e quais são os medicamentos prévios e culturas para ter uma predição com uma acurácia, uma sensibilidade, especificidade bem interessante à resistência, por exemplo, à piperacillina tazobactam. Então, as predições com dados clínicos, você consegue realmente ter uma predição de risco interessante e a gente tem que usar cada vez mais. Junto com material, junto com tecnologias diagnósticas, por exemplo, com o mal de TOF, você consegue usar modelos de machine learning para avaliar os picos do mal de TOF e a partir daí também fazer predição de resistência, porque o problema nosso é esse, né? Você identifica o mal de TOF, positivou aquela bactéria, aquela hemocultura, você colocou no mal de TOF, eu tenho rapidinho, eu tenho o nome do bicho, mas não sei se é resistente ou não, né? Tem algumas formas, outras tecnologias que a gente pode usar, mas olha que interessante, com o mesmo inteligência artificial eu consigo ver no pico, e aqui é um método que é usado de Shep velho para você tentar traduzir aqueles picos para saber qual que teve maior ou menor impacto na predição. Daí você pega esses picos, né, das unidades e você vê quais são as proteínas relacionadas. Então a gente também consegue até pensar em estudos de resistência e fisiopatogenia e virulência, né? Mas essa predição de risco, e ela não é só para bactéria, né? Então você pode fazer predição de risco de resistência bacteriana, mas também você pode ver complicações. Então, predição de risco de complicações de uma subpopulação que tem algum evento. Isso aqui é um trabalho também com dados de prontuário eletrônico que avaliou pacientes com clostridioides e conseguiu identificar aquela subpopulação que tem maior risco de evoluir com uma complicação pela infecção pelo clostridioides. E além de complicações, também a gente consegue ver nessa subpopulação desfechos clínicos, né? Então, por exemplo, morte. E isso é uma coisa que a gente fez também. A gente avaliou 120 mil atendimentos médicos, né? E ava- definiu aqui, olhou
dentro da internação algumas variáveis. Então, alguns modelos com sinais vitais, outros com sinais vitais, pacientes, demografia do paciente, idade, qual que é o setor, tempo de internação. E aqui é o grande diferencial que a gente ignora essa data, né, para você fazer realmente uma predição do evento, se o paciente vai ter desfecho de óbito ou não. E quando você compara isso com técnicas padronizadas, que nem o MIUS, o NIUS, ele tem uma acurácia muito maior, é, porque justamente ele olha como um vídeo e não só como uma fotografia daquele momento, né? Então, você entende qual que é a variabilidade dos sinais vitais do paciente, frequência cardíaca, frequência respiratória, e você consegue fazer essa predição. E nesses 6 hospitais diferentes, né, aqui a gente aplicou vários modelos de machine learning, e o que mais teve melhor performance foi o Light GBM, mas dentro dos 6 hospitais ele performou muito superior ao MIUS e ao NIUS, que foi até o padrão ouro que é utilizado, né? E outra, além dessas predições, então, do que de piora, a gente também pode fazer as predições de melhora, né? Então, não necessariamente eu quero ver quem que está piorando, mas também quero ver quem que pode efetivamente melhorar. E um desses é o switch oral. Então, quais pacientes têm características e têm possibilidade de receber um antibiótico pela boca ao invés de um antibiótico intravenoso. E esse aqui é um trabalho também bem interessante, mas foi feito com um dataset fechado, que é o MIMIC, que é um dataset estável americano para análise e para publicações, né? Mas eles também fizeram um modelo que conseguiam avaliar diariamente os pacientes para quanto ao risco ou quanto à possibilidade de fazer um switch oral. Esse é um projeto também que a gente fez, análogo, e também conseguiu identificar os pacientes e com uma diminuição em média de 2 dias de internação para os pacientes que receberam esse alerta. O que mais a IA pode fazer e que ela faz super bem é a análise de imagem. Então, tudo que é imagem, até eu não comentei muito de imagem, porque imagem foi o primeiro boom da inteligência artificial dentro da área da saúde, porque é um ambiente mais estático, com menos variabilidade. Então, é relativamente mais simples, não vou querer dizer não seja demérito, né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho a capacidade de entender o GRAM, né? Fazer o GRAM, ou também avaliar uma célula de citomegalovírus usando machine learning. Então, análise de imagem, tanto para imagem patologia quanto radiologia, é outra coisa que a inteligência artificial performa e performa muito bem. Entrando um pouquinho mais em IA generativa, Large Language Models, o que a IA pode fazer, e ela está fazendo super bem, mas também tem que ter tem que ter um salvaguardas, você tem que entender ah, quais são as limitações. Por exemplo, resumo da literatura, é impossível a gente ler a quantidade de literatura que tem, dentre várias outras soluções, a Open Evidence é uma que está se saindo, né? Eu acho que bem interessante como busca de informações. E a gente também tem, a gente construiu alguns copilotos e assistentes que são mais específicos. Então, por exemplo, pacientes transplantados recebem treinamento com guidelines, consensos e com toda uma cadeia de pensamento específico para aquela população. Então, tem uma curadoria, esse olhar para esses dados e para essas fontes, é uma curadoria que é feita para você garantir que você tem aí uma uma, uma segurança de entrega da informação. A gente também tem, dentro do copiloto, possibilidade de treinar os guidelines locais, então, os guidelines de antibiótico do próprio hospital ou com os guidelines nacionais e internacionais. Mas o legal é que a gente consegue atualizar e consegue entender também qual que é a dinâmica da interação, o que os médicos, enfermeiros, farmacêuticos estão interagindo, perguntando, e a gente tem essas informações para dar insumos. Mas isso também ele funciona, o copiloto, para outras atribuições, né? A IA generativa, a gente consegue também, por exemplo, traduzir algumas informações. Então, aqui tem um exemplo de uma tradução de um resultado de cultura de uma forma mais segura, digamos, né? Então, você tem qual que é o risco
de ter alguma complexidade, qual o risco de dificuldade, de resistência e uma explicação sobre esse antibiograma. Então, a Large Language Model pode ajudar também nessa tradução de exames laboratoriais e nessa padronização de documentação, né? A gente faz muito documento, né? Tanto documentação clínica dentro do próprio prontuário, mas também para envio de relatórios, e isso com certeza a IA consegue ajudar a gente. Mas o ponto importante aqui, e eu acho que eu tô correndo aqui, mas eu acho que eu tô com tempo, né? Qualquer coisa me avisem, tá? Levantem, se eu passar do tempo, me dá um grito. E o que eu acho que é bem importante saber, assim, tudo isso que a gente tem, que eu comentei, são alertas ou são avaliações de risco ou são sugestões que são pontuais. Então, para a gente fazer uma mudança efetivamente dentro do jeito que eu estava comentando de entregar cuidado, a gente tem que colocar isso dentro de algum sistema que tenha um começo, meio e fim. E aqui você tem, dentro do que é chamado de Clinical Decision Support System. Então, é um sistema de suporte à decisão clínica que vai ajudar. Então, você tem que colocar essa IA dentro desses suportes, e quando você faz isso, você enfrenta outros desafios, que é, por exemplo, a adesão, pela equipe assistencial, e você tem outros desafios, práticos, né? Então, essa ciência de você ter um modelo que performa 100%, ela é importante, mas ela é mais importante ainda se for feito na prática e entendendo as dificuldades da implementação na prática. Esse aqui é um trabalho também bacana de realmente que você consegue diminuir a, a terapia empírica equivocada, né? Aqui principalmente infecção urinária, e esse daqui principalmente é um trabalho na Tanzânia, que eles conseguiram demonstrar com essa ferramenta que é um misto digital e de uma teleconsultoria, mentoria. Você consegue diminuir, assim, no dia zero de antibiótico era 70% em pacientes pediátricos, diminuir para 23%, para 42%. Então é realmente uma queda muito grande dessa prescrição inapropriada de antibiótico. E entendendo que precisa ter um CDSS, entendendo que tem um suporte à decisão clínica e que a gente faz esse caminho de começo, meio e fim para a deterioração clínica, mostrando quais pacientes estão em piora clínica, quais pacientes estão em curva de piora, ou quais pacientes têm possibilidade de alta. Então, a gente tem modelos para alta hospitalar, alta readmissão da UTI, piora clínica, e a gente, entendendo essa dinâmica de suporte à decisão clínica, a gente se juntou com a BD para fazer um modelo completo, né, que abarcasse tanto o antibiotic stewardship, tanto antibiótico, quanto o diagnostic stewardship. E nisso daí tem toda a questão também de perfil, conexão direta na fonte com perfil de sensibilidade, indicadores de concentração inibitória mínima, marcador de resistência, hemocultura, e também a possibilidade de uso de copiloto com o uso de Large Language Models para você interagir, aqui eu acho que ele cortou, mas interagir com próprio prontuário eletrônico. Então, como a gente organiza o prontuário eletrônico em interoperabilidade HL7 Fire, a gente consegue fazer perguntas para ele e interagir também com o próprio prontuário. Então, aqui dentro da ferramenta a gente consegue puxar os pacientes que estão realmente com algum grau de piora clínica ou com algum alerta, por exemplo, de switch oral, e tem um detalhamento do paciente com as informações também integradas diretamente ao prontuário eletrônico. Um ponto interessante que o nosso modelo a gente transformou em 0 a 10, né, no modelo de piora clínica, para ficar muito mais parecido com o raciocínio clínico, né, que a gente sempre pensa em raciocínio clínico de como se fosse um PCR ou uma proteína C reativa, uma procalcitonina, que você tem esse andar, né? E também aqui a gente também tem o copiloto, né, que você faz deixa eu colocar aqui, né? Você gera o resumo do paciente e você consegue ter o resumo diretamente do prontuário eletrônico, além de outras funcionalidades. Esse modelo completo
com integração com o laboratório, integração com o prontuário eletrônico e funcionalidades para a equipe assistencial, né? A gente conseguiu então mostrar essa redução só com alertas de intravenoso para oral, uma redução de dias, né? Com uma economia também relacionada à internação e também com uma queda de 12% de uso de antibióticos amplo espectro, né? Por exemplo, carbapenêmico e piperacilina tazobactam. Aqui tem os com 12% e a tectazocin foi um pouquinho maior com 22% nessa comparação pré-implementação e pós-implementação do software completo, né? Então, acho que só para a gente finalizar, sim, a gente tem várias oportunidades. A gente sabe que a gente consegue eventualmente, num paciente com febre, ou em piora clínica, fazer scores de risco, tanto para resistência, tanto para piora clínica, para entender onde que é o melhor local de tratamento dele. A gente consegue ter IA generativa que ajude a saber qual que é o melhor protocolo, e além disso, que forneça as informações para a equipe, para a equipe de controle de infecção e de uso racional para que faça as intervenções em tempo real. A gente consegue, com isso, fazer diagnósticos mais rápidos, a gente consegue entender esse risco de bactéria multiresistente, entender o antibiograma. Acabei não comentando, mas também tem trabalho com farmacocinética, farmacodinâmica, para a gente adequar a dose de acordo com modelos machine learning. E você, aqui colocando todos, você tem esse perfil de sensibilidade e acompanhamento a posteriori até com telesaúde e acompanhamento em um saúde digital se o paciente receber alta. E o que fica aqui para terminar é só a pergunta é, ok, o que a inteligência artificial pode fazer, mas o que os humanos podem fazer? E eu trago aqui sempre a comparação do centauro e do minotauro. Então, você tem de um lado o centauro, que é a figura ah, que a gente tem mais conhecimento e tem mais conexão é com Quirón, né, que foi o professor, né, de Hércules e de outros tantos, né, e essa figura é uma figura relacionada com o bem, então, intelectual, detetor de conhecimento, e a outra figura do Minotauro, apesar de também ser metade animal, metade humano, ele é mais relacionado com a parte sombria, né? Então ele tem que ficar preso dentro de um labirinto e tem que ser saciado com 7 jovens e a cada tanto tempo. Então, qual que é a grande diferença entre os dois, né? Por que que eu trago essa comparação? Porque o centauro, ele tem um cérebro, tem uma cabeça humana e ele é potencializado pela máquina ou pelo animal. O que a gente não pode fazer é a gente se apaixonar pela fera, pela máquina e colocar na cabeça como principal a tecnologia. Então, a tecnologia ela tem que vir como uma ferramenta de mudança de sistemas de saúde, ou de sistemas de como a gente entrega a saúde, e não como uma tecnologia pela tecnologia. Então, o que que o humano vai fazer? A gente vai ter ferramentas muito mais poderosas, a gente vai conseguir ver mais pacientes, mas a gente tem que continuar aqui no protagonismo dessa transformação. Então, essa transformação ela tem que ser protagonizada pelos profissionais de saúde para a gente conseguir entregar melhor cuidado para o paciente e para conseguir ajustar essas tecnologias de acordo com as principais demandas. Então, o ser humano aqui ele vai fazer, de um lado, validação dessas tecnologias, ele vai fazer sugestão de como deve ser feita, e do outro lado, ele tem que fazer o que a gente faz, que é cuidar, né? Então, permitir que essas tecnologias livrem tempo nosso, libertem nosso tempo, para que a gente consiga ter maior conexão com o paciente e fazer o que a gente tem que fazer, que é cuidar. Então, de um lado, a gente vai ter mais protagonismo nessa transformação, a gente tem que ser produtor de produção científica nisso, e do outro lado tem que se libertar de coisas automatizadas e coisas tarefas automáticas para realmente cuidar de mais pacientes e cuidar efetivamente de modo mais humano. Então fica aqui um QR Code, a gente está também fazendo cada vez mais pesquisa sobre.
inteligência artificial, então a ideia é sempre fazer publicações e fazer também um próprio modelos de machine learning do hospital. Então a gente sabe que os modelos, a gente pode levar os modelos, pode refinar os modelos, que tem uma melhor acurácia, né? Em cada vez que se refina, mas também a gente tem uma abertura muito grande, um interesse muito grande de produzir novos modelos, aí sendo, como eu disse, o profissional de saúde protagonista dessa transformação e desse uso da tecnologia. Então, fica o convite, se alguém quiser se cadastrar ali, a gente entra em contato para também conhecer mais e interagir. Acho que eu passei um pouco do meu horário, me desculpe. E, opa, ficou. Vou parar aqui meu. Obrigada, Hugo, pela excelente apresentação. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas se animando aí, então se animem que depois da última apresentação a gente vai para a discussão, então vocês podem colocar as perguntas no chat, tá? Então, seguindo, nós vamos para a última apresentação da noite, falando sobre estratégias inovadoras que conectam os enfermeiros no uso racional de antimicrobianos e combate à resistência antimicrobiana. Para essa fala, eu tenho o prazer de convidar a professora Maria Clara Padovese, que é professora sênior associada da Escola de Enfermagem da USP e coordenadora pro tempore da Rede Brasileira de Enfermeiros para Enfrentamento da Resistência Antimicrobiana. Obrigada, professora Maria Clara, é um prazer tê-la conosco e a palavra é sua. Obrigada, Lígia. Obrigada também, Thaís, e demais membros da diretoria da PECI por esse convite. Eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês e também estava aproveitando aí para ouvir a apresentação da Ana e do Hugo, muito, muito bom, muito gostoso. Vou começar compartilhando meus slides. Vocês me confirmam, por favor, se está no modo apresentação, tá? Já está no modo apresentação, Lígia? Tá, Tá? Agora tá sim, sim, Ok. tá. sim. Tá bem. Então, assim, o que me coube aqui foi falar um pouco sobre as estratégias inovadoras que conectam os enfermeiros para esse uso racional dos antimicrobianos e também para enfrentamento da resistência a antimicrobianas. E eu vou abordar alguns aspectos, quero já de antemão agradecer Viviane e Roseli, que sempre me auxiliam quando preparo minhas apresentações. E também, naturalmente, a Lígia, que vem trabalhando comigo numa série de atividades dessas que eu vou apresentar. Vou falar um pouco sobre como é que a gente vê a questão do enfermeiro, o que já vem sendo produzido aqui no país. Vou ser bem brazuca na minha apresentação, tá? E falar mesmo sobre o que a gente tem feito na Rebran e que estratégias a gente tem adotadas e os resultados que a gente tem até o momento e as conclusões que a gente está extraindo desses resultados, né? Então, assim, nós, a equipe da enfermagem como um todo, a gente é um contingente muito grande de trabalhadores da saúde, né? Então, no Brasil, a gente representa 50% desses trabalhadores e a gente está literalmente em todos os lugares, né? A gente, enquanto categoria profissional, enfermeiros, a equipe de enfermagem como um todo, bastante no centro do cuidado dos pacientes, se comunicando com todos os membros da equipe, pacientes e familiares. Então, a gente entende que é um profissional que tem que ser envolvido nesse enfrentamento da resistência, que é um dos 10 maiores problemas de saúde pública considerado atualmente, e até porque, em particular, o enfermeiro, dentro dessa equipe de enfermagem, todos os enfermeiros ocupam diversos papéis nos serviços de saúde, que vão desde assistência direta até as questões envolvendo gestão, mas assim, trabalhando no cuidado ao paciente, fazendo promoção à saúde, vacinação, educação em saúde e os aspectos da própria comunicação interprofissional. Então, são profissionais que estão numa posição privilegiada no sentido de ter um papel de destaque no combate da resistência aos antimicrobianos e que a gente ainda não conseguiu um engajamento que poderia ter a potência que tem que ter. Mas existem, para isso, muitas barreiras para essa atuação. Eu vou falar bastante aqui do enfermeiro, mas sem diminuir o potencial dos outros profissionais da enfermagem de atuar, tá?
O que acontece é que muitas vezes esses enfermeiros, mesmo já realizando ações que envolvem os programas de gestão de antimicrobianos, eles ainda não têm essa percepção sobre o tema, e isso ainda é bastante incipiente, e muitas vezes essas ações que poderiam estar potencializadas estão sendo subutilizadas. Primeiramente, porque existe um conhecimento insuficiente ainda, a gente não tem tanta formação assim nos bancos escolares da enfermagem, principalmente sobre a detecção precoce de episódios de infecção, para poder atuar junto com a equipe multidisciplinar para esse enfrentamento rápido, sobre os próprios antimicrobianos, seus usos, suas interações, né? Hoje aqui a gente viu várias questões que envolvem o conhecimento mais aprofundado sobre esse medicamento que a gente usa, mas tem também a questão da sobrecarga profissional, a própria ausência de protocolos, por exemplo, para essa transição de via de administração injetável para oral, protocolos para detecção precoce de casos de sepse, enfim, uma série de protocolos que poderiam ajudar e potencializar o trabalho do enfermeiro. Dado essas barreiras, um grupo de enfermeiros, né, que agora está sendo um pouco mais agregado junto com essa rede, vou falar a seguir, vem trabalhando em alguns aspectos, né? Então, eu estou aqui mostrando, acho que um dos primeiros materiais que saiu nesse sentido, uma publicação liderada pela colega Roseli da UFSCar, mostrando para os enfermeiros da atenção primária o que é um programa de gerenciamento de antimicrobianos e como ele poderia estar se envolvendo, sendo que a gente sabe que ainda a gestão de antimicrobianos como programa na atenção primária é extremamente incipiente no Brasil. Esse outro material aqui da tela direita já é um produto um pouco mais recente de uma aluna minha que buscou fazer esse material educativo para que os enfermeiros da atenção primária possam dar uma atenção particular para a gestante com infecção do trato urinário, que é uma coisa bastante frequente, e que o enfermeiro tem um papel bastante interessante, importante, do ponto de vista de acompanhamento clínico, mas também de orientação de educação em saúde, né? Nessa outra tela, eu mostro para vocês uma série de programas, né? Uma série não, uma dupla de programas de educação que foram feitos também sob a coordenação da professora Roseli, da UFSCar, no qual foram desenvolvidos cursos online para aumentar o conhecimento dos enfermeiros sobre os programas de gestão antimicrobianos. Então, aquela barreira que eu mencionei para vocês, que é a barreira do conhecimento, é uma barreira que a gente está tentando superar do ponto de vista prático, oferecendo esses materiais e, paralelamente, desenvolvendo pesquisas tanto para validar esses materiais como para avaliar os resultados desses materiais. Isso para um começo de história, a gente já vem trabalhando, teria outras coisas para a gente falar, mas não vamos ter tempo aqui no momento. Em 2022, nós criamos, então, essa rede brasileira de enfermeiros para enfrentamento da resistência aos antimicrobianos, que a gente chama de REBRAM. Essa é a imagem aqui do dia que nós fundamos, né? Que foi aqui no Congresso em São Paulo, e a Thaís, que estava ali, né, na liderança, deve lembrar bastante que a gente pediu um espaço aí no Congresso, criamos esse grupo pequeno, e esse grupo se expandiu e vem trabalhando desde então nessa intenção, né? E a nossa intenção, quando criamos a Rebran, foi de poder reunir esses enfermeiros interessados em discutir e desenvolver ações eficazes para combater a resistência aos antimicrobianos, aumentando o envolvimento também dos enfermeiros nos programas de gestão de antimicrobianos, que ainda a gente sabe que não é suficiente, né? Então, a gente está publicando, trazendo o papel dos enfermeiros que estava ali apagadinho na sombra para a luz, né? Esse aqui é coloquei aqui na tela um paper que foi liderado, inclusive, pela Lígia, que está aqui com a gente, no qual a gente está mostrando a potencialidade dessa rede, não só no Brasil, mas a gente tem feito algumas apresentações com públicos no exterior e a gente identificou que, até onde nós sabemos, nós somos a única rede dessa natureza no mundo, né?
A gente hoje está com em torno de 540 membros. Depois, Lígia, se você quiser atualizar esse número, você fala aí para a gente no final, né? Então, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, no qual a gente difunde artigos relevantes, guias, eventos científicos relacionados. A gente faz reuniões científicas regulares, inclusive já estou colocando na tela uma que vai ter amanhã, na qual a Caroline vai trazer essa discussão se o enfermeiro pode ou não prescrever antimicrobianos, quais são as limitações. A gente vai discutir isso, que esse foi um assunto que andou rodando por aí, não é o objeto hoje, mas amanhã, quem quiser participar dessa discussão é completamente aberta, tá? E a gente então tem feito essas lives, palestras online e feito reuniões presenciais no Congresso da BH. Inclusive, faremos uma ano que vem. A gente, aproveitando que estamos assim com esse grupo bastante, cada vez mais forte, com mais gente interessada, com mais enfermeiros interessados, não só enfermeiros, no grupo também a gente tem participação de farmacêuticos, tá? A gente está começando a desenvolver pesquisas baseadas nas prioridades que foram pré-estabelecidas. Eu coloquei aqui no rodapé a publicação na qual nós apresentamos as prioridades que foram estabelecidas de pesquisa para a enfermagem no enfrentamento da resistência aos antimicrobianas e desenvolvendo materiais educacionais em paralelo, né? Então, aqui para mostrar na linha do tempo para vocês, a gente começou então a rede em 2022. A gente, tudo isso sem nenhuma verba, sem nenhum financiamento, tá, pessoal? Realmente é um grupo muito interessado em fazer a coisa acontecer e eu já aproveito para agradecer todos da equipe aqui de público. Em 2004, a gente publicou uma cartilha com atribuições dos enfermeiros nos programas de gerenciamento de antimicrobianos para começar a trazer à luz essas possibilidades de participação dos enfermeiros um pouco mais clara, para os enfermeiros se reconhecerem. A gente traduziu isso para o inglês, para o espanhol, e agora, para o ano que vem, a gente vai colocar um material voltado para a questão de interação dos antimicrobianos, com a intenção de fazer conhecimento também, aumentar o conhecimento dos enfermeiros, sempre procurando a linguagem que chega nos enfermeiros. E para o ano que vem a gente tem ainda alguns materiais que eu não vou falar agora, porque vão ser surpresa, mas aguardem, porque a equipe está preparando várias coisas em termos não só de material educativo, mas também de alerta, né? Que são as duas coisas que tem que trabalhar juntas. Então, nós começamos a trabalhar, e essa é a estratégia que eu quero abordar com mais detalhe, um pouco mais intensivamente, com o uso de redes sociais de uma maneira e com uma abordagem sistemática nessas redes sociais, né? Então, inicialmente, nós fizemos uma revisão narrativa sobre os temas que a gente queria trabalhar, muito simples essa revisão no primeiro momento. Aí fomos desenvolvendo esses temas sobre conceitos gerais sobre a RAM, sobre o programa de gestão de antimicrobiano, alguns tópicos que foram sugeridos pelos membros da Rebram, e também trabalhamos com uma enquete online. Nós elaboramos essas publicações para interações e fomos periodicamente fazendo análise e ajuste das estratégias. Nós sistematicamente coletamos, então a gente realmente utilizou uma empresa que faz essa coleta de maneira formal, né? Para a gente acompanhar não somente o número de seguidores, como as impressões, as visualizações, o alcance e as interações totais. Então, periodicamente, esse grupo que estava gerenciando as redes sociais, que está até hoje, aliás, se reunia, avaliava os resultados desses indicadores de redes sociais e, a partir desses resultados, a gente fazia os ajustes das interações, né? Então, aqui só para mostrar para vocês alguns desses materiais que nós desenvolvemos, e é importante sempre falar, eles não foram desenvolvidos ao acaso, eles sempre foram desenvolvidos baseados nas interações e resultados das redes sociais que nós fomos fazendo, né? Então, a gente, no congresso passado, trabalhou com mitos e verdades sobre resistência a antimicrobianas, com pequenas entrevistas, né? Aqui estou mostrando a Nayara Carvalho, que é doutoranda sob minha supervisão, que está trabalhando nessa parte também de conscientização dos enfermeiros lá na Bahia, né?
onde ela entrevistou a Roseli, Lígia, mas entrevistou outras pessoas também, nesse sentido de discutir mitos e verdades que eram pertinentes e interessantes para o grupo de enfermeiros, né? Nós desenvolvemos algumas postagens informativas e temáticas, abordando sobre as competências de enfermeiro nos PGAs. Também, por exemplo, aqui esse material da direita, um esquema sobre a questão do reconhecimento e tratamento rápido do choque séptico em crianças, né? A gente desenvolveu algumas postagens comemorativas de datas. Aqui eu estou colocando um exemplo do Halloween, mas houve outras postagens com esse caráter de postagem comemorativa. E aqui vocês podem ver que é menos o aspecto educativo, mas é mais o aspecto de conscientização, que é aquele alerta para estar sempre na cabeça das pessoas, né? Trabalhamos nesses anos também com postagens comemorativas com a Semana de Awareness, que é promovida pela OMS, realizando algumas atividades também. E fizemos algumas postagens engajadoras, que eram mais divertidas, e quando nós avaliamos os nossos indicadores de redes sociais, a gente viu que essas postagens engajadoras foram as que de longe conquistaram muitas pessoas. Então a gente percebeu que o caráter lúdico é extremamente interessante para atrair as pessoas. É lógico que o caráter lúdico, ele não dá informação, mas ele traz a conscientização, que são duas coisas muito ligadas, porque a gente, para mudar comportamento, a gente tem que ter conhecimento, atitudes para chegar no comportamento. E para ter essas atitudes, a gente tem que ter a questão da intenção do interesse, né? Então, essas postagens engajadoras, a gente muito. Como pode-se dizer, não muito oficialmente incorporamos aí esses conceitos lúdicos desse filme que fez muito sucesso e realmente repercutiu um sucesso também para a gente, as pessoas se envolveram e respondiam e assim por diante, né? O que que nós tivemos de resultado de avaliação? E aqui eu estou realmente sumarizando esses resultados. Espero que a gente em breve vá ter a publicação desse material desenvolvido formalmente, né? É que nós tivemos um aumento usando essa sistemática de abordagem das redes sociais, os nossos seguidores triplicaram no período de um ano. Então, se vocês imaginarem que só com a rede social a gente conseguiu fazer isso, a gente aumentou o número de impressões e com isso nós aumentamos o número de membros. Então, teve uma correlação muito direta, como vocês podem ver aí nesse gráfico à direita, né? Um R de correlação de 0,98, né? Praticamente uma correlação perfeita entre aumentar o número de seguidores, aumentar os indicadores de redes sociais e aumentar os membros da Rebran. Isso não é todo o resultado que a gente tem, mas já é um indicativo do poder que a gente tem de redes sociais quando a gente utiliza para o bem, quando a gente utiliza para conscientização e para informação, e a gente acredita que isso vai continuar a ser utilizado. Não somente fizemos essa avaliação das redes sociais, mas também do impacto da Rebran. Isso aqui que eu vou mostrar é um spoiler do pós-doutorado da Lígia, né? Que ela está avaliando, né? Então, nós fizemos um questionário online, a gente foi utilizado um questionário já pré-validado por um outro estudo de um outro grupo sobre conhecimento e autopercepção, e esse questionário foi aplicado para membros da Rebran voluntários e nós conseguimos a participação de 143 profissionais. Então, eles fizeram esse questionário no começo e após um ano, né? E aí, os resultados nossos deixaram a gente, num primeiro momento, né, ali já ficou meio tristinha, porque o que a gente viu? Que não teve muita mudança. Mas eu falei, Lígia, não fica triste, porque todo resultado é resultado, a gente não tem que se desanimar. O que a gente conseguiu perceber, e nesse primeiro gráfico vocês vão ver, não é, eu vou entrar em detalhe, cada uma dessas caixinhas são as perguntas, né, de conhecimento, a primeira, o um e o 2, né?
E vocês vão observando que essas duplas aqui mostram que não teve muita mudança do conhecimento, né? Então, o verdinho é resposta certa, o vermelhinho é resposta errada, entre um momento e outro. Mas, curiosamente, algumas perguntas elas permaneceram como resposta não correta. Isso para nós já é um dado importante, porque a gente viu que a gente tem que abordar melhor esses aspectos que não estavam muito claros. A percepção dos indivíduos também é a mesma coisa aqui, né? Então a gente tem o antes e depois. A percepção do quanto eles se sentiam antes e depois da sua participação, em termos de uma série de aspectos também que eu não vou detalhar porque não vamos ter tempo, mudou muito pouco, tá? O que que a gente ficou pensando sobre isso? Bom, uma coisa é um primeiro engajamento em redes sociais, outra coisa é fazer uma mudança efetiva de conhecimento e de percepção. Além disso, a gente imaginou que, principalmente de conhecimento, a gente poderia ter um viés de que alguns desses profissionais já entraram com um certo nível de conhecimento e por isso não teve uma grande mudança. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, as informações sempre são úteis. Então, a partir desse momento, a gente trabalhou com mais postagens informativas e temáticas. Então, aqui estou dando um exemplo, temáticas mais dirigidas, por exemplo, para enfermeiro que é do centro cirúrgico, que tem pertinência com o conteúdo do que ele vai lidar, no qual ele possa se engajar. Então, a gente fez outras temáticas, esse é só um exemplo, que a gente teve bastante a colaboração da professora Juliana, lá da Escola de Enfermagem, que tem expertise em centro cirúrgico, mas só para mostrar que o fato da gente estar caminhando, identificando aonde estão os problemas, já é uma estratégia que, no meu ponto de vista, vai nos favorecendo. E em breve a gente vai se encontrar, né, no ano que vem, aí no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. A gente vai fazer o terceiro encontro nacional dos membros da Rebran, porque a gente percebe que é nesse momento que os enfermeiros se envolvem, não somente os membros da Rebran, mas a gente consegue a participação de outros enfermeiros e em algum momento, essa rede que começou pequena, singela, com um grupinho pequeno, como vocês viram na foto em 2022, ela vai se expandir. A gente está inspirando outras pessoas para se envolverem nessas atividades. Muito possivelmente, até o ano que vem, a gente vai ter resultados de outras pesquisas que estão em desenvolvimento, pelo simples fato de que a gente está junto. Então, são estratégias inovadoras que a gente vai utilizando a partir das necessidades que o grupo vai identificando, né? Por fim, né, o que que eu posso concluir aqui, né? Que nessas estratégias inovadoras para envolver os enfermeiros, a gente precisa que elas sejam variadas. Então, a gente vai ter material educativo online, a gente vai ter que ter cartilhas, a gente vai ter que ter várias questões que envolvem não somente educação, mas também motivação. E alguns desses materiais é interessante que eles sejam lúdicos para atrair as pessoas para a temática, porque nem sempre o enfermeiro se reconhece na temática, especialmente da gestão dos antimicrobianos, que o enfermeiro vê como uma coisa que interessa ou para o médico ou para o farmacêutico, para os dois, mas muitas vezes o enfermeiro não se reconhece no papel que ele pode ter ali, tá? E que a gente ainda precisa de pesquisas para avaliar os resultados dessas estratégias que estão em andamento e outras que nós estamos planejando para desenvolver no grupo da Rebran, mas que a gente está demonstrando inicialmente que a gente tem um uso potencial positivo de redes sociais para um engajamento preliminar, mas ainda a gente precisa de tempo para repercutir esse engajamento em conhecimento e em uma autopercepção melhorada por meio desse contato, né, desse grupo da Rebran, né, e que a gente precisa aprofundar em temáticas que envolvam mais o cotidiano dos enfermeiros, particularmente os enfermeiros que estão no cuidado direto, não somente os enfermeiros que trabalham em controle de infecção, porque isso não é uma temática exclusiva do controle de infecção, essa é uma temática assistencial, né? Então, além dos enfermeiros da CCH.
Enfim, eu acho que a gente pode pensar, né, que emoções aí que a gente representa na prevenção da resistência. Espero que nós possamos conversar um pouco mais agora nesse momento do debate e agradeço mais uma vez, não somente a equipe por me chamar para essa apresentação, mas agradeço especialmente os membros da Rebran, que tem sido uma equipe fantástica, que está trabalhando literalmente de graça pelo simples desejo de ver a enfermagem progredir nessa temática tão importante. Então, parabéns a todos que têm trabalhado e muito obrigada. Obrigada, professora Maria Clara, pela excelente apresentação. Bem, agora nós vamos para o momento de discussão. Passo a bola para você, Thaís. Obrigada, Lígia. Obrigada. Foram três excelentes apresentações, né? A gente conseguiu aí extrapolar aí, né, enfermagem, farmácia, inteligência artificial e como é que a gente vai poder aí trabalhar para uma questão tão antiga que é o problema da resistência, né? Eu vou começar então aqui com as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo no chat. Ele comenta assim, que, considerando a dimensão do país e o fato dos hospitais terem dois ou mais sistemas, ou então o hospital não ter prontuário eletrônico, como que vocês enxergam aí para introduzir inteligência artificial nesse serviço? E eu vou emendar com uma pergunta minha. Mesmo que o hospital tenha um prontuário eletrônico, como é que a gente consegue uma predição de risco para infecção, para alguma coisa através de inteligência artificial, porque a gente precisa que o dado esteja preenchido, correto? E aí, mesmo a gente colocando o prontuário eletrônico com campo obrigatório, a gente vê muito isso no controle de antimicrobianos. Os médicos sempre dão um jeitinho de burlar, colocam pontinhos ou colocam o escape, etc. Então, como que vocês trabalham com isso, com modelo de predição, quando o dado não é preenchido em conformidade no prontuário eletrônico e como trabalhar se não tiver prontuário eletrônico, que aí eu acho que é mais difícil. Quer Verdade. começar? Pode começar, Ana. Tá Posso fácil. falar? No nosso caso, a gente, sem prontuário eletrônico, fica bem complicado. A gente integra com o prontuário eletrônico, né, do hospital, então a gente precisa que tenha esse prontuário, tá? Aí pensando em vários sistemas, ou quando preenche inadequado, a NoHarm até tem algumas ferramentas que buscam informações dentro das evoluções, né? Mas daí, nesse caso, a gente ajuda para apoiar a tomada de decisão, buscando as informações descritas nas evoluções, como peso, altura, né, que eu mostrei ali para vocês. Mas predição, daí envolvendo esses dados não estruturados, aí a gente não tem. A gente está fazendo predição de resistência bacteriana, mas são com dados estruturados, né? Então, em relação a mais de um sistema, quando tem mais de um sistema, a gente consegue integrar com sistemas diferentes. Então, a gente integra com o sistema do hospital, quando tem um sistema de laboratório, se tiver apoio do laboratório e da equipe da TI local do hospital, a gente consegue integrar também com o sistema de laboratório. A gente tem alguns hospitais que não são o próprio sistema que está integrado com os dados do laboratório. Pode falar, É, Igor. eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem muito hospital, pensando no Brasil, né? Tem muito hospital que não tem o LIS integrado, né? Então, o software do laboratório lá, daí você tem que entrar num link. Então, acho que essa capacidade de integrar a gente também consegue e é bem importante. A gente tem um módulo para deterioração clínica que, daí, dependendo da quantidade de dados, a gente pode olhar só sinais vitais e dados demográficos, né? Então, a gente consegue ter um aplicativo, né, em tablet ou que daí você coleta as informações mínimas, né? Então, a gente já fez, já implantou algumas vezes você ter só dados, você tem um prontuário
porque todo hospital tem alguma coisa, né, digitalizada, mesmo que for só a parte administrativa, né? Assim, mesmo que seja só o nome do paciente, assim, eu acho que tem um hospital que é 100% papel, né? Mais difícil, né? Mas depende também do tamanho, né? Que a gente tá falando aqui, tem 8 mil hospitais, só que metade deles tem menos que 50 leitos. Daí você também vai estratificando ali, né? Mas mas quando você tem um dados, pelo menos demográficos, você tem dados administrativos, você pode fazer uma pequena integração e coletar dados na beira do leito para já rodar o modelo de predição de risco. Isso é possível também, até para isso a gente percebeu que tem muitos hospitais que necessitam dessa coleta à beira do leito, né? Então foi uma demanda grande para poder rodar um modelo até de piora clínica, né? Porque eles falam, de que adianta eu colocar os dados muito tarde e ter um modelo que performa melhor, só que eu vou atualizar a cada, sei lá, no final do plantão. Então, assim a gente consegue também ter essa agilidade na coleta dos sinais vitais, né? Então, acho que esse é um ponto. E a questão é um ponto de integração. E o que a gente faz também, olhando agora, está tentando, tá validando a captura dos dados não estruturados com LLM diferentes, né? Então, a gente está fazendo trabalho, por exemplo, de pacientes com vírus social respiratório e está capturando todos os dados não estruturados com LLM e validando essa captura. Então, o índice de Charlison vai ser capturado. Então, você transforma o dado não estruturado em estruturado, aí você consegue alimentar um modelo de predição, né? Daí, então, mas também tem gente que faz diretamente do LLM para predição, mas eu acho que é um pouco mais arriscado, né? Com certeza, é arriscado. Lígia? Tem uma outra questão aqui no chat que eu vou direcionar para a professora Maria Clara. Hum, a pergunta é a seguinte: gostaria de saber se é possível o enfermeiro prescrever antimicrobiano e, se é afirmativo, qual o amparo legal? Olha, eu não posso dar muito spoiler, porque isso vai ser discutido amanhã na nossa live. Mas eu acho que só para não deixar completamente desassistida essa pergunta, eu coloquei aí no chat agora um artigo bem interessante de um colega nosso do Reino Unido. Ele também é espanhol, e lá na Espanha foi recentemente autorizado que os enfermeiros da atenção primária prescrevessem antimicrobianos para infecções urinárias não complicadas. E é um artigo que eu considero muito interessante porque ele pondera os benefícios disso para a população, que tem poucos médicos e mais enfermeiros na atenção primária, e os riscos, obviamente, quando essa prescrição não é feita de acordo. E ele coloca até um algoritmo de como isso pode ser melhor resolvido na Espanha, para que não simplesmente seja uma questão somente de amparo legal. Eu acho que antes do amparo legal de qualquer coisa, é preciso saber as competências, é preciso saber as necessidades e o quanto que isso beneficia ou não o paciente, tá? Mas então, para quem está interessado em aprofundar um pouco mais nessa discussão, eu recomendo muito esse artigo, embora ele seja localizado para o contexto da Espanha, eu acho que ele é inspirador, e amanhã a gente vai debater isso um pouco mais com detalhe na nossa live, tá? Com a Carol, que é a nossa colega da Unicamp. Eu queria apimentar um pouquinho essa discussão aí, Maria Clara, porque recentemente aí houve a polêmica, né, com que a Anvisa tinha aprovado que os enfermeiros pudessem prescrever antimicrobiano, e aí depois a resolução aí foi revogada e teve aí todo um debate por conta de classes. Eu entendo perfeitamente o papel do enfermeiro na atenção primária, entendo também que a gente não tenha médicos em determinadas situações. Mas eu acho que antimicrobianos é uma classe de medicamentos tão difícil que nem os médicos sabem prescrever direito. Então, se você não dá uma boa formação, seja para o médico, seja para o enfermeiro, seja para o farmacêutico, eles não vão conseguir. E a gente não é um remédio que a gente vai dar que assim, ó, pode ser que primeiro tem que curar o doente, mas além de curar o doente, a gente tem que pensar na resistência antimicrobiana. Então, eu acho muito complicado, eu entendo que na atenção primária pode ser uma coisa desejável,
mas eu acho muito complicado. E se a gente for pensar em amparo legal, no Brasil a prescrição é um ato médico. Talvez não devesse, mas ela é um ato médico, né? Então é só para gente pensar, porque nós não estamos falando de prescrever de pirona, analgésico, nós estamos falando de prescrever antimicrobiano que vai ter um impacto no ecossistema em termos de resistência, né? Então é um assunto que dá um debate bem longo. Não, tá aí, sem dúvida, acho que seus apontamentos são todos muito bons. Inclusive, eu entendo o seguinte: em qualquer situação de prescrição, e a gente tem visto isso em outros países, isso não é um problema só do Brasil. Outros países você tem enfermeiro prescritor, né? No Reino Unido, por exemplo, tem enfermeiro prescritor, mas ele tem treinamento para prescrever naquela determinada especialidade. Né? Então, assim, é preciso treinamento, é preciso protocolo. Eu não acho que é uma canetada que resolve, né? Então, eu entendo que existe uma demanda social e, de fato, a infecção urinária não complicada, ela é uma demanda social, né? E a gente tem as consequências deletérias desse tratamento tardio, o empréstimo de antibiótico do outro porque não conseguiu uma prescrição em tempo, isso é um fato, né? Mas não acho que é com uma canetada que resolve, não, viu, Thaís? Eu concordo com você. O que eu acho é que antes da gente entrar na luta de classes ou na luta legal, é preciso entrar, primeiro, qual que é o benefício do paciente, e segundo, quais são os riscos de uma prescrição inadequada, e também entender se o macro dos profissionais que vão se eles chegarem nisso, ter competência para isso, né? Então, não acho que é uma coisa que simplesmente se resolve dessa forma, né? Acho que a Ana queria Outra, falar, Ana. e então, eu acho que Mas sim, eu era estou vendo outro que o colega. assunto, mas eu vi que vai ser polêmico aí, se a gente continuar É, isso aí. Eu Não, acho. eu não quero trazer a polêmica, não, mas eu acho que já que foi feita a pergunta, né, eu preciso colocar. Eu não estou querendo, não quero nem entrar muito nisso, mas acho que é importante entender de onde que sai isso, entender que a gente não vive numa bolha, outros países estão enfrentando o mesmo problema, né? E é preciso que a gente, no mínimo, discuta e chegue a alguma conclusão, sem discordar de nada do que está sendo falado aqui, tá bom? E, além do mais, eu quero aproveitar e voltar lá para o que a gente está falando antes. A gente, como enfermeiro, tem bastante coisa para fazer ainda, que é do nosso escopo, que está dentro do nosso escopo legal, que ainda precisa ser melhorado. Então, enquanto Rebran, a nossa batalha é muito mais por isso, para a gente resgatar essas coisas que são do nosso papel e que podem ser melhoradas, do que abraçar uma causa que nem foi definida e debatida socialmente suficientemente. Eu até queria me posicionar assim, não, em relação à prescrição. Acho que a gente teve também uma questão de prescrição farmacêutica discutida recentemente. E eu acho que a questão do antimicrobiano é muito, muito crítica. Eu já tenho muita dificuldade em relação às prescrições médicas mesmo, né? E para que outro profissional possa prescrever, eu entendo que tem que estar bem definido protocolos. No caso, por exemplo, da infecção urinária, a gente tem locais, e nesse estudo que a gente está fazendo no Brasil inteiro, inclusive de infecção urinária especificamente, a gente tem um levantamento muito diferenciado de cada localidade em relação à resistência bacteriana, né, da comunidade também. Então, é complicado a gente definir, mesmo que um protocolo clínico, um protocolo de tratamento empírico, por exemplo, né? Porque for aplicado para todas as regiões, eu acho que deve ser discutido, porque cada região tem uma resistência diferente, né, aos antimicrobianos de acordo com a forma como ele é usado em cada região. E isso que a gente está trazendo no nosso estudo tá mostrando isso, que cada região do Brasil tem uma resistência diferente em infecções urinárias, inclusive. Então, tu ter um protocolo único brasileiro, por exemplo, né, que seja definido pelo Ministério da Saúde e que daí permita que enfermeiro ou farmacêutico prescrevam, ainda assim é crítico, né, a gente entender
cada resistência de cada localidade. Então, eu acho que tem que ser muito bem discutido isso, né? Não, perfeito. E a gente precisa, como já falado, né, de treinamento, formação e informação, porque mesmo nas escolas a gente tem que pensar nisso, né? Tanto escola de enfermagem, quanto escola médica, quanto escola de farmacêutico, de farmácia, as pessoas não saem sabendo antimicrobianos, né? Se a gente sai fora, então, do cenário da especialidade de infectologia, é pior ainda, né? Mesmo dentro da classe médica. Então, a gente precisa trabalhar, a meu ver, lá atrás, nas escolas, né? Antes da pessoa ter a profissão, porque senão a gente não consegue caminhar para o futuro. Mas posso fazer só um comentário para a gente até passar para um outro tópico? Acho que é bom tocar nessa questão das escolas, da formação dos profissionais. Acho que tem oportunidade de melhoria em todas as categorias, né? Mas quando a gente fala de atuação do enfermeiro na gestão de antimicrobianos, hoje existem competências específicas que devem ser trabalhadas, né? A gente está conversando a respeito de prescrição, mas como a Maria Clara disse, isso é um ponto, né? Quando a gente fala de atuação do enfermeiro, a gente fala em infinitas outras ações que fazem parte da rotina diária do enfermeiro, como, por exemplo, coletar adequadamente uma cultura, como administrar um antimicrobiano. É o enfermeiro que administra o antimicrobiano, é o enfermeiro que precisa administrar na via correta, o enfermeiro vai monitorar em conjunto com a equipe multidisciplinar os efeitos, se está funcionando, se não está funcionando, né? Então, tem vários aspectos que são muito relacionados com gestão de antimicrobianos e que hoje o enfermeiro assistencial brasileiro, em especial, não entende isso como relacionado à gestão de antimicrobianos e a gente tem clareza de que existe uma lacuna que a gente consegue trabalhar no sentido de unir forças, né? Então, o farmacêutico, né, fazendo o teu papel com as suas ações, a equipe médica fazendo teu papel, tanto o médico não infectologista, o infectologista, e o enfermeiro entendendo qual é o potencial dele e o quanto que ele pode impactar na administração adequada de um antimicrobiano. Então, existem sim muitas ações do enfermeiro conectadas com gestão de antimicrobianos, e são ações muito básicas e que fazem parte da rotina diária e que a gente precisa fortalecer através de competências específicas e que eu acredito que ao longo dos próximos anos, a gente vai conseguir evoluir nesse sentido, de formar, né, esses enfermeiros, contribuir com a formação daqueles que ainda não foram formados e conseguir educar aqueles que já formaram, para que a gente tenha aí uma mudança na prática assistencial como um todo, né? Acho que o nosso foco é muito mais esse do que voltado para uma prescrição. Acho que tem muitas outras coisas para serem galgadas, né? Com certeza, Ana? eu queria só complementar o que tu trouxe em relação o papel do enfermeiro, né? No hospital onde eu trabalhava, era muito importante o papel do enfermeiro na conscientização da higiene das mãos, por exemplo. Era muito relevante esse papel. E na atenção primária, muito o papel na prevenção, né? Inclusive da infecção urinária, que é fundamental a prevenção não, a gente, esse olhar para a prescrição, e se tu focar o enfermeiro para esse olhar e não focar na prevenção, quem que vai olhar para a prevenção, né? Para essa educação da população em relação a essa prevenção da infecção urinária, por exemplo. Deixa eu aproveitar que você falou da infecção urinária e reforçar um pouco do que eu apresentei no meu slide bem no comecinho. A gente desenvolveu uma cartilha para os enfermeiros da atenção primária, justamente nessa linha, viu, Ana? O que que o enfermeiro, quando ele vai fazer o acompanhamento da gestante, né? O que que ele vai orientar, o que que ele tem que saber da coleta dos exames, né? Enfim, existe uma série de coisas que o enfermeiro pode ajudar na promoção da saúde, na prevenção das infecções,
na coleta dos exames corretos e no encaminhamento desse processo, né? Então, o nosso foco nessa cartilha que foi desenvolvida, que daqui a pouquinho vou colocar aqui no site, ele é muito nessa linha. A gente está focando muito na educação em saúde na atenção primária, que é o papel do enfermeiro, porque tem uma outra pós-doc minha que está trabalhando com isso, que é aumentar a letramento, perdão, o letramento em saúde das equipes, né? Desculpa, dos pacientes, das famílias, para que eles possam não compartilhar antimicrobianos, usar o antimicrobianos na maneira correta. Para isso, a gente tem que trabalhar com novas estratégias, porque vai envolver essa capacidade do enfermeiro da atenção primária levar essa comunicação para os pacientes, cuidadores e familiares. Então, eu vejo isso como uma massa enorme de coisa que a gente tem para fazer, para abraçar, e tem sido uma das prioridades que a gente está trabalhando nos estudos que nós estamos fazendo. Então, existe um foco tão importante na promoção de saúde e prevenção que tem sido muito mais o nosso trabalho. Não, e não tem assistência à saúde sem enfermagem, né, gente? Vamos combinar. Então, a enfermagem tem todo o seu papel aí. Promoção, prevenção, assistência, enfim, não, enfim, tem que ter enfermagem, não tem jeito. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. O sistema que vocês usam, ele está integrado com o resultado de microbiologia, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade também. Acho que alguém também comentou, né? Você tem o prontuário eletrônico, mas o sistema de Uhum. resultado de exames é outro. Às vezes ele está integrado, às vezes não. E aí, como é que vocês trabalham isso? Porque é interessante a gente ter, né, pensando em uso racional de antimicrobianos, dados de culturas, dados de perfil de sensibilidade, até já para poder talvez orientar o prescritor. Como é que vocês trabalham com Uhum. isso? A gente tem a possibilidade de conectar com o prontuário, né? Daí o prontuário ele tem a informação do resultado, daí a gente pega as informações ali de cultura e etc. Mas com diretamente dos aparelhos também. Então a gente integrou diretamente com os aparelhos da BD. Então todos os aparelhos deles, quando sai o resultado, a gente já consegue ter a informação. E também integra com o LIS, né? Com o laboratório, com software de integração do laboratório. Então você consegue ter essas camadas. Então, basicamente, quando você coloca no aparelho de hemocultura e positiva, ele já consegue detectar isso, né? Então a gente consegue trabalhar com tempo de positivação e até envio de, de mensagem para fazer uma régua de comunicação, né? Então pode, respeitando a LGPD, né? Você encaminha um link para login e senha falando que tem alguma alteração ali. Então isso aí daria essas comunicações de resultado crítico, né? E daí quando tem no diretamente conectado com o aparelho, eu não preciso ficar encaminhando aquelas prévias, né? Porque as prévias é um apanhado de culturas, bacterioscopia, porque não está digitalizado, né? Mas uma vez que já está no sistema, é pouca coisa que está fora das informações, né? Então ele já tem permanentemente vai atualizando as prévias. Então positivou, ele já positiva e já pode gerar um alerta e gerar uma ação em cima disso, né? Eu tenho duas perguntas. Uma para o Hugo e a Ana e uma para Maria Clara. É, Pensando na realidade brasileira, né, a gente sabe que recurso é uma questão limitante, né? Diferente do que eu falo que agora, né, aqui em São Paulo, a gente, muito provavelmente aí no Sul, vocês devem estar vivendo um movimento intenso, né, de inteligência artificial e de várias implementações. Mas quando a gente pensa nas realidades distintas do Brasil, como que vocês pensam
né? O quão distante que a gente está da implementação da inteligência artificial para o uso racional de antimicrobianos em instituições brasileiras de todos os níveis, e se vocês enxergam algum caminho para facilitar esse processo, pensando em gestão de antimicrobianos usando a inteligência artificial. E aí, para Maria Clara, se como que ela enxerga, se ela enxerga a inteligência artificial como um recurso para potencializar a atuação do enfermeiro na gestão de antimicrobianos. Ó, pra falar, né? Quer começar ou eu falo? Tanto faz. Ah, então, a No Harm, ela entrega de graça a nossa solução para o SUS, né? Então, isso permite que mais instituições possam utilizar. Então, a gente tem fornecido tanto para atenção primária, né, quanto para os hospitais, de graça para o SUS. Através de projetos que a gente consegue investimento social, a gente consegue entregar para atenção primária, e nos hospitais a gente tem integrado com o SUS, independente daí de investimento, mas a gente também tem procurado investimento social para conseguir dar conta da demanda que a gente tem, que é muito maior do que o que a gente consegue integrar de forma gratuita. E qual é esse caminho, Ana, para um hospital do SUS chegar até vocês? Como que é o caminho das pedras? Então, a gente tem a solicitação de demonstração através do nosso site, tá? Então, ali tem agendar a demonstração. E, independente de SUS ou privado, a gente vai atender, de acordo com as solicitações, né? A lista de solicitações. Agora, a gente tem tido uma demanda muito grande em função da visibilidade que a gente teve com o reconhecimento da Time, mas a gente está atendendo dentro, né, do possível ali. A gente tem parcerias também, então tem algumas parcerias com, assim, com a própria BD, então a gente entra como, por exemplo, como software deles, né? Então é uma conversa diretamente com a BD nessa parte, mas a parte de deterioração clínica e a coleta de sinais vitais à beira do leito, a gente tem também tem trabalhado com como a tecnologia em si ela conseguiu otimizar, né? Uma vez que você tem integração, né? Uma vez que você padroniza a integração para diferentes prontuários eletrônicos, então TASI, MV, Wireline, AGHU, então tudo quando você tem padronização das integrações, isso tudo fica mais fica mais fácil, né? Para colocar em novos hospitais. Então, o custo maior acho que é o aprendizado da integração nos primeiros hospitais, depois ele vai diminuindo. Então ele é acessível. Então ele é bem acessível para qualquer instituição, né? Não é uma coisa que é fora do orçamento de qualquer hospital, assim, né? É mais uma questão da instituição estar disponível, aberta para implementação, né? Eu acho que tem que entender, e também não tem que integrar só por integrar, né? Colocar coisa de inteligência artificial só por inteligência artificial. Tem que ser o que tem que ter as instituições, você pegou um ponto bem importante, é ter uma governança em cima disso e estar estrategicamente alinhado com o crescimento ou com a visão de objetivo do hospital em médio e longo prazo, né? Porque se a gente for só buscar ou colocar vias de inovação não é sustentável, assim, né? Você tem que pensar mais como uma, uma mudança ou um movimento estratégico do hospital. Então, acho que de nada adianta trazer também tecnologia se o hospital não está com esse olhar para melhoria de qualidade com o uso da tecnologia, né? Porque daí não é sustentável, né? Então tem várias coisas que a gente tem que. E a ferramenta ela potencializa o profissional de saúde. Então, se não tem pessoas também engajadas ou não tem um arcabouço de profissionais de saúde que estejam olhando para isso, por isso que tem que ser estratégico do hospital e não uma compra como é
sei lá, qualquer coisa, uma maca, né? Eu acho que tem uma coisa diferente, assim, porque envolve processos e workflow, né? Eu concordo, Hugo, essa experiência que a gente tem, né, em relação, por exemplo, à integração com hospitais SUS, né, às vezes por ser de graça, né, eles tentam colocar, às vezes a gente consegue passar por várias barreiras, que é a questão jurídica, ou a TI, né, tá um pouco aberta, pelo menos, para integrar, e mesmo assim, barra daí na governança, no engajamento, né? Então, assim, não adianta tu ir lá integrar se tu não vai ter uma continuidade naquilo, né? Então, eu concordo totalmente com o Hugo. Acho que, antes de tudo, tem que ter uma governança, um olhar de fato para isso da instituição, para ser útil toda essa tecnologia, né? Fazer sentido para todos, né? Para que haja uma engrenagem, né? Funcionando depois da implementação. São pontos bem importantes. Inclusive, aproveitando e já respondendo a sua questão, Lígia, uma das coisas que me surpreendeu recentemente num dos projetos que a gente fez com outros hospitais é que ainda tem hospital que não tem prontuário único. E não é hospital pequeno, não, viu? Ou seja, a gente, é lógico que isso, felizmente, está cada vez mais raro, mas me surpreende em 2025 que nós estamos, a gente tem um hospital que não tem prontuário único. Para controle de infecção, é uma desgraça, porque cada vez que a pessoa interna é um novo prontuário, infecção cirúrgica dificílimo de fazer diagnóstico de infecção depois que a pessoa tem alta, né? Porque não liga, né, a readmissão com a admissão anterior. Mas eu suponho que isso vai sendo aos poucos amenizado, né? Então, à medida que vai se familiarizando. E isso que vocês falaram de ter as pessoas é exatamente um pouco o que eu ia falar para a Lígia, viu, Lígia? Eu não tenho tanto conhecimento de inteligência artificial, mas é óbvio que ela chegou e ela vai ajudar num monte de coisas, né? Mas ela não exclui a necessidade de profissionais treinados, competentes e engajados. E no caso da enfermagem, é a enfermagem centrada no paciente, nas necessidades dos indivíduos e suas famílias, que deveria ser a nossa prioridade, tá? Essa é a nossa prioridade, as necessidades dos indivíduos e suas famílias. Se a inteligência artificial vier facilitar o trabalho do profissional, qualificar essa assistência e dar mais segurança, tem muitas possibilidades. Agora mesmo, essa questão do evento adverso, o Hugo falou sobre a questão da transição de via, né? Vai ter que ter ali aquela enfermeira que vai olhar se aquele paciente está deglutindo, né? Se ele está em condições de entender, né? Não é meramente uma questão tão simples, mas certamente que vai ter lá os algoritmos que facilita esse alerta para a gente pensar nessa transição, que foi um pouco que eu entendi aí do que o Hugo falou. Então, é um mix de compreender que chegou, a gente tem que aprender, vai ter muita coisa legal. Gente, eu me lembro quando começou o computador nos hospitais, que a gente tinha livros em que a gente anotava as coisas e vieram os computadores. O que que as pessoas falavam? Ah, isso dá muito trabalho, porque realmente quando você instala num primeiro momento é muito trabalhoso. Você está confortável no seu livro preto de capa dura, escrevendo e vai ter que aprender a mexer naquele computador. E a IA vai ser alguma coisa assim. Agora, não dá para fugir da necessidade de colocar o paciente no meio. Eu só fico com um pouquinho de receio quando a gente esquece daquilo que é o nosso objetivo principal, que é o paciente, não é nem os profissionais e muito menos o lucro da instituição, né? Então, é só essa a minha questão. Excelente. Acho que agora eu me lembrei do slide final do Hugo. É muita questão do centauro e do minotauro, né? Então a gente tem Adorei que tomar também, muito adorei. cuidado. Então, é isso, né? Não pode colocar a IA na cabeça, esquecer de tudo, da essência e nada mais acontecer, né? Acho que a gente tem que fazer bom uso da ferramenta.
Obrigada, Thaís. Vamos encerrar então? Acho que deu o horário, 9 horas. Então, pessoal, muitíssimo obrigada pela participação dos nossos três palestrantes. Foram palestras excelentes, uma discussão de alto nível. Eu queria agradecer em nome de toda a diretoria da APC, agradecer os nossos participantes também, agradecer o nosso patrocinador, que é a CNPH. Lígia, quer fazer as considerações finais? Eu só quero agradecer mais uma vez, Dr. Hugo, professora Maria Clara, Ana, foi um prazer ouvir vocês e ampliar, né, os horizontes, no que tange as possibilidades que a gente tem para a gestão de antimicrobianos. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os presentes e até a próxima. Obrigado pelo Obrigada, convite. pessoal. Boa Até noite. mais. Boa Obrigada, pessoal. noite. Boa noite. Tchau, Boa Boa noite, tchau. tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.